Olá pessoal, tudo bem com vocês? Boa noite para todo mundo, sejam todos vocês muito bem-vindos. A gente está tentando colocar ao vivo ao mesmo tempo no YouTube também. Esperar só a Ludmilla, que já está online. Agora, o chato, ô Leonardo, é que a gente não vai conseguir compartilhar a tela, né, com a Ludmilla. Então, o ideal é que as pessoas. Não precisa começar no YouTube, não. Então, e amanhã a gente faz o ao vivo, sobe o vídeo para o YouTube. Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Sejam todos vocês muito bem-vindos ao fundo Leonardo, que passou. Tudo bem? Estou aguardando. Aí, Ludmilla. Oi. Tudo bem? Ops. Só abaixar aqui a cadeira. Boa noite. Aí. Tudo bem, Ludmilla? Tudo bem com você? Tudo bem, graças a Deus também. Deixa eu colocar o tema da live para a gente bater um papo, né? MPMT, acho que basta isso, né? Quem entrar já vai compreender do que se trata. Pessoal, boa noite, sejam todos vocês muito bem-vindos. Para quem não conhece a Ludmilla é promotora de justiça no Ministério Público do Estado do Mato Grosso, foi aprovada no último concurso. Ela foi minha veterana na UFG, na Universidade Federal de Goiás. Então, para mim é uma honra dupla estar aqui com ela, mestre em Direito. É uma pessoa muito acima da média e muito séria. Isso eu sempre digo isso para ela, que ela é muito séria e que isso me dá um prazer muito grande de trabalhar com ela. Mas a Ludmilla está integrando, né, a equipe do CPIURES com maior destaque agora no curso do Ministério Público do Estado do Mato Grosso. Ela é responsável pelos direcionamentos personalizados do curso, pela aula inaugural. Ela veio até Brasília, gravou a sua aula inaugural e também leciona processo coletivo, não é isso? Exatamente, né? Processo coletivo no curso está sendo ministrado por ela. Mas a gente chamou a Lud hoje, primeiro para contar um pouco da história dela, né? A gente fez uma live parecida antes, e para contar como é ser promotora de justiça do Estado do Mato Grosso, para convidar vocês para serem. Tem a questão das vagas e etc. Fique à vontade. Bom, pessoal, boa noite a todos que estão aqui nos acompanhando nessa live hoje. Obrigada pela disponibilidade. Quero agradecer também ao professor Summer pela oportunidade de integrar essa equipe maravilhosa do CPIURES e de poder contribuir na preparação dos meus futuros colegas. Eu tenho algumas coisas para falar para vocês que também são expostas na nossa aula inaugural, né, do curso, aula que eu apresento a minha instituição para vocês conhecerem como é o Ministério Público de Mato Grosso. Mas também posso, claro, antecipar para vocês. Como nós já havíamos falado em uma outra oportunidade, em outra live, o Ministério Público de Mato Grosso é uma das instituições do Ministério Público brasileiro de maior destaque no nosso país. É uma instituição que vem crescendo bastante em um estado, obviamente, que ainda está em desenvolvimento, mas que tem tudo para ter uma das maiores economias do país. E o estado crescendo afeta também o crescimento da nossa instituição e, consequentemente, no assunto que talvez vocês mais tenham interesse, que é a questão das vagas. O edital prevê 3 vagas. Nós sabemos o posicionamento dos tribunais superiores sobre
a quantidade, sobre a questão do direito adquirido, do direito subjetivo às vagas. Então, nós precisamos entender que essas questões jurisprudenciais também pesam na hora de um edital ser elaborado, e eu não tenho dúvida de que isso foi levado em consideração quando o edital foi elaborado pela Fundação Carlos Chagas. Ou seja, o que eu estou dizendo para vocês? Que, embora conste no edital o número de vagas, nós precisamos analisar o motivo de tão poucas vagas terem sido ofertadas no edital. Nós precisamos entender que por detrás disso, dessa oferta, tem a questão do orçamento da instituição, que não pode extrapolar por causa da lei de responsabilidade fiscal. Há também a questão do direito subjetivo do candidato. Nós sabemos que essa tem sido o histórico das bancas de concurso, de às vezes colocarem até apenas cadastro de reserva e não serem inseridas nenhuma vaga. Em relação a... Alguém fez uma pergunta aqui interessante. Quantas pessoas que foram chamadas no meu concurso? No meu concurso foram chamadas todas as pessoas aprovadas. Salvo engano, foram 82 pessoas aprovadas. Todas as 82 pessoas foram chamadas, inclusive 2 colegas que pediram final de fila foram chamados novamente. E outras pessoas não foram chamadas pelo fato de a gente não ter mais gente para chamar, senão seriam chamadas também. Então, a expectativa de nomeação é grande, né? É uma expectativa real em um Estado, em uma instituição que só crescem. Então, gente, mas você é promotor de justiça há quanto tempo já? Oi? Você é promotor de justiça há quanto tempo já? Tá tudo bem com a nossa conexão aqui? Vocês estão conseguindo me entender? Ok. Karen, o nosso edital prevê um primeiro filtro de admissão em relação às objetivas. O candidato, para ser aprovado no objetivo, ele precisa acertar acima de 60 pontos e 50% em cada um dos grupos. E então, é o primeiro limitativo que nós temos. O segundo limitativo é a quantidade de pessoas que irá para a segunda fase. O edital optou dessa vez, assim como ocorreu no meu concurso também, de fazer essa limitação, que é o primeiro filtro do concurso, a prova objetiva. A prova objetiva. Então, acho que eu respondi a sua questão da quantidade de pessoas. As pessoas que tiverem acima desse requisito, elas serão convocadas para fazer a subjetiva, depois o exame psicotécnico e depois a discursiva, né? O exame psicotécnico e depois a prova oral. Uma coisa que me chamou a atenção, Lúcia, está me ouvindo? Sim, estou ouvindo, sim. Está ótimo. Uma coisa que me chamou a atenção é que, mesmo sendo a FCC a organizadora, você tem aí uma distribuição de disciplinas que se assemelha à da prova anterior. Então, a gente tem, por exemplo, o peso de língua portuguesa, 20% da prova. Até vale lembrar que no nosso curso intensivo do PMT, a professora Grazi vai ministrar 44 videoaulas de português, porque ela falou, Summer, português tem que ser um curso completo. E eu concordo com ela. Uma prova com 20 questões de português e 100, 20% da prova é português, quer dizer, não dá para ser um estudo pontual, destacar o mais importante. Não, a pessoa tem que ter um curso mesmo, voltado para concurso, para que ela possa ter um excepcional desempenho. Eu sempre vejo isso como uma grande oportunidade, porque mesmo quem não está tão afiado no direito, se estiver afiado no português, pode avançar. Mas conte aí, mais ou menos o mesmo programa, né?
Isso, eu reparei nisso também. Talvez tenha sido, eu não posso afiançar isso com absoluta certeza, mas pelo que você analisou e pelo que eu verifiquei também, nos parece que a nossa instituição, o Ministério Público de Mato Grosso, optou por manter o esqueleto dos concursos anteriores, embora nós tenhamos hoje uma nova banca organizadora, uma nova banca que vai organizar o nosso concurso. Manteve-se, né? Então, nós precisamos, é bom nesse momento, inclusive, nós falarmos isso, que é interessante, Samir, nós pegarmos as últimas provas da UFMT, porque se houve uma repetição agora nesse edital, por que não a instituição também não orientaria a FCC a tentar pegar o jeito, a forma das provas anteriores? Eu acho que é bem importante analisarmos as últimas provas da UFMT para poder verificar essa identidade do MPMT, que talvez possa ser reprisada nessa prova da FCC. Eu gostaria de fazer um comentário sobre língua portuguesa. Eu me identifiquei muito com o que você acabou de dizer. No meu concurso, pessoal, eram 20 questões de língua portuguesa. E eu, particularmente, sempre gostei muito da língua portuguesa. Das 20 questões, eu acertei 19 questões. Eu não tenho dúvidas que língua portuguesa foi o diferencial para mim, foi o que me ajudou a conseguir ultrapassar o ponto de corte, né? O ponto de corte da prova. Então, eu altamente recomendo que vocês estudem língua portuguesa, que vocês aproveitem a nossa professora, a Grazi, para poder aprender, não só para esse concurso, como para outros concursos. Porque o Ministério Público do Rio Grande do Sul, o Ministério Público de Mato Grosso do Sul também cobram língua portuguesa. É algo natural que uma instituição queira que o promotor, além de manejar adequadamente os temas jurídicos, saiba, evidentemente, a língua portuguesa. Perfeito. Eu quero destacar alguns pontos aqui. Eu sempre procuro ser o mais coerente possível com o seguinte aspecto. Quando houve o TJMT, eu disse, olha, vai ser a oportunidade do semestre. E foi. Quando houve o TJ-Acre, eu disse, olha, vai ser a oportunidade do semestre. E foi. Pessoal, voltamos, né? Eu quero dizer que o MPMT vai ser a oportunidade do semestre para o Ministério Público. E eu vou explicar por quê. Esse número de vagas aí, eu concordo com a Lud e eu faria o mesmo, sabia? Se eu fosse a instituição. Porque é prudente um país como o nosso a gente agir dessa forma. Então, eles colocam 3 vagas, mas podem chamar 15. Eu acho, honestamente falando, que é um concurso em que nós teremos mais ou menos 15, 20 nomeações, conforme o número de pessoas que forem aprovadas mesmo. O grande desafio do concurso é o de ser aprovado, não é o de ser aprovado dentro do número de vagas. O difícil mesmo é ser aprovado. Só que, por que eu estou dizendo que é uma grande oportunidade? Primeiro, porque as vagas não se limitarão às previstas no edital, certamente. Em segundo lugar, porque muita gente não vai em razão do número de vagas e não vai em razão da limitação na primeira fase. Você tem a previsão no edital de que os 90 primeiros vão, não é 90 primeiros, mas os empatados, ali até a 90ª posição. Veja você, então, que devem ir para a segunda fase 100, 120 pessoas por ampla concorrência. Talvez somando com as pessoas com deficiência, negros, a gente tenha
150 pessoas na segunda fase no máximo. E aí eu gostaria de trazer um ponto que eu reputo bastante relevante, que é o seguinte: ele é um concurso que a primeira fase tem um peso muito grande, porque passou na primeira fase, você já está bem naquele núcleo de gente que está brigando para se tornar promotor de justiça. A primeira fase é um filtro gigantesco, o que é muito positivo. Por quê? Porque se você voltar para fazer a segunda fase, você já está falando em alguém com grandes chances, de alguém com grandes chances de aprovação. É diferente de um outro concurso, em que você tem 500 pessoas na segunda fase, para 20 vagas que seja, e aí você ainda tem um outro grande filtro para fazer. Eu acho que essa limitação na primeira fase, somada ao número de vagas, vai diminuir sensivelmente o número de candidatos. E aí nasce a oportunidade. Uma pessoa de visão, ela consegue ver o que as pessoas não estão vendo. O que a maioria está vendo? Número de vagas e limitação de pessoas que vão para a segunda etapa. O que eu vejo? Uma enorme oportunidade. Pouca gente indo prestar a prova, português com alta relevância, e isso sendo um divisor de águas para aprovação. A prova é dia 1º de setembro, né, Lu? E se eu fosse Isso, dia 1º de setembro. eu entraria no site agora e já compraria a sua passagem. Eu vou comprar a minha, porque eu estarei em Cuiabá. Inclusive, a Ludmilla estará na aula, né? Não marque nada, não, porque você estará na aula. Mas continue aí. Vou estar com você. Não, é isso. Eu concordo com tudo que você expôs. Acho que vocês, os alunos, os futuros colegas devem ter essa visão também. Há um outro aspecto que eu vejo alguns alunos comentando é que dia 1º de setembro vai ser também a segunda fase do MP São Paulo. Em primeiro lugar, eu acho que quem está fazendo o MP São Paulo não deve deixar de fazer inscrição no Ministério Público de Mato Grosso. Claro, desde que isso não afete a sua organização financeira. Mas se isso for possível, faça a sua inscrição no Ministério Público de Mato Grosso também. A outra questão que eu tenho ouvido as pessoas falarem também é que vai coincidir com a segunda fase da Defensoria Pública de Minas Gerais. Então, para as pessoas que não estão nessas segundas fases, né, que não estarão nessas segundas fases, no caso de Minas Gerais não estão, e de São Paulo não estarão, devem fazer a sua inscrição no Ministério Público de Mato Grosso, porque, como o Summer disse, é a oportunidade do semestre. É uma oportunidade excelente. Na minha opinião, é a grande oportunidade do semestre para o Ministério Público. Agora, deixa eu te dizer uma coisa, honestamente falando. Vai coincidir com a segunda fase do MP de São Paulo. Tá bom, meu filho. Se você passar na primeira fase do MP de São Paulo, então não vá. Você vai perder a inscrição. Só isso. Exato. Agora, não, porque posso passar na primeira fase. Deixa eu te falar um negócio. Primeiro, é que as inscrições vão terminar, você ainda não vai, já vai ter feito a prova do MP de São Paulo. Você já vai saber se você passou ou não. Não passou? Aí você se inscreve, paga a inscrição e vai para lá. Agora, o que eu acho? Não perca a oportunidade. Né? Eu, no seu lugar, que a gente sabe como a gente está preparado. Então, se você está brigando mesmo para aprovação do MP de São Paulo, não, então vale a pena esperar. Não estou, a prova é daqui a 15 dias, não estudei direito, ainda estou ficando 10, 15 pontos abaixo do ponto de corte que eu estou fazendo. Então, faça o seguinte, faça a inscrição, hoje não pode, do dia 1º, mas já compra essa passagem hoje. Por quê? Porque se você comprar daqui uns dias, você vai pagar super caro nessa passagem, essa é a verdade. Você vai pagar super caro numa passagem que você não tem que pagar caro e você vai acabar desanimando aí. Já compra a passagem agora, reserva até agora, já vai e faça o seu melhor na prova. Minha opinião, honestamente falando. E eu acho que as pessoas, honestamente,
que as pessoas não vão. Você se recorda de quantos inscritos havia no seu concurso? Não. Olha, era a média normal dos concursos, quase 4.000 pessoas na primeira fase. Bem parecido com o que nós tivemos também agora no Ministério Público de Mato Grosso do Sul. 4.000, houve uma taxa de abstinência, de ausência, de 8 a 9 pessoas na sala. É o que eu me lembro em relação a isso. Mas não foge. Mato Grosso, na época do meu concurso, muitos colegas são do Nordeste, são do Rio de Janeiro, são de São Paulo, muita gente de fora, né? O nosso estado, Mato Grosso, não tem tradição de Goiás, são de Goiás, eu sou de Goiás, não tem tradição no estudo de concurso público. Então, acredito que a expectativa de inscritos aí deve ser entre 3.500 a 4.500 candidatos, eu acho. Perfeito. Eu acho que dessa vez nós teremos menos, hein? Pessoal com esse pensamento de São Paulo, vamos ver, mas eu vou chutar, hein? Eu vou chutar 3.000 pessoas 3.000 inscritos. Vamos ver se eu acerto ou se eu erro. Eu chuto 3.000 inscritos, no último foram 4.000, então eu chuto com ser 3.000 inscritos, um número menor. Os que estão super preparados, que vão passar na primeira fase da MP de São Paulo, não poderão ir. Então, isso já ajuda a tirar muita gente boa dessa primeira fase do Ministério do Mato Grosso. Na minha opinião, quer dizer, a gente tem 3 fatores: português, número de vagas, coincidência com a MP de São Paulo, fazendo com que esse concurso seja uma grande oportunidade. Não é isso? Isso, exatamente. Eu queria falar isso com o pessoal. A gente tem uma outra live, eu e a Lud. Se você quiser só assistir, está no site do CPURS. Quando você entra no concurso ou no curso do Ministério Público do Mato Grosso, do lado tem essa nossa live. Se você não encontrar ali no site do CPURS, você vai no YouTube, você acha essa minha live com ela, e aí você tem tudo isso à disposição. Lud, você quer deixar um e-mail para, eventualmente, as pessoas que tiverem dúvidas enviarem um e-mail para você? Porque eu tenho certeza que elas estão para você, não para mim. Imagina. Olha só, pessoal, se alguém tiver dúvida, pode entrar em contato comigo pelo direct do Instagram. Meu perfil é Ludmila EF, LUDMILLAEF, e o meu e-mail também. Deixa eu colocar aqui, deixa eu escrever. Ludmila EF é o meu Instagram, e o meu e-mail também é ludmilaef@gmail.com. Eu só queria, se 2 minutinhos, eu consigo ter 2 minutinhos ainda? Fique à vontade. Então, tá ótimo. Olha só, 2 pessoas perguntaram aqui: você se achava preparada para fazer esse concurso? Olha, eu estudava, mas eu sempre fui humilde. Quando eu chegava na prova, né, eu ficava com receio de não estar preparada. Mas para esse concurso em específico, na aula do CPURS eu até comento isso. Eu vim fazendo um planejamento. Eu fiz uma estratégia que eu não fazia até então. Eu comecei a ter hábito de estudo, hábito constante de estudo. Então, seguir um direcionamento de estudo, seguir um planejamento de estudo me deixou mais confiante. Parecia que psicologicamente eu estava preparada para aquele concurso. Sem falar que, evidentemente, eu estava estudando, eu fiz uma rotina de estudo hoje mesmo. Eu achei o meu planejamento de estudo desse concurso de 2014, um planejamento de março de 2014. Então, eu me achava preparada porque eu segui um planejamento de estudo. Alguém perguntou, o Cristiano perguntou, o que você acha de fazer com menos de 1 ano de prática? Eu acho maravilhoso. Eu acho que quem está na faculdade tem que fazer, se tiver condição financeira para isso. Eu comecei a fazer prova de concurso, eu acho que eu estava no 3º ano de faculdade. A minha primeira prova foi o MP Goiás, para promotor de justiça, e eu fiz, acho que 35 pontos. Mas foi ótimo, porque a partir de então eu comecei a ver o que era a seriedade de um concurso. Eu acho, sim, que
que você tem que fazer. O que vai acontecer é que você não vai ser aprovado. Mas se você conseguir passar na primeira fase, você já tem ideia que daqui 2 anos, 3 anos, você já vai ser um promotor de justiça, um juiz. Eu recomendo que você faça, mesmo sem ter a prática jurídica. É isso. Perfeito. Que bom. Lud, então tá, muito obrigado. Um beijo enorme para você, um beijo pessoal. Ótimos estudos aí, uma ótima semana para todo mundo. Tchau, tchau, gente. Tchau, pessoal.